Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Que alegria tê-los aqui novamente nessa nossa aula de número 4. Essa aula que faz parte do meu estágio Projeto de Artes, do curso de Licenciatura em Artes Visuais pela Uninter. Eu me chamo Elaine, o meu RU é o 277927 e fico muito feliz em tê-los aqui novamente. Bom, essa aula de número 4 é a continuidade das aulas anteriores, né? Vamos aqui conhecer uma artista paranaense, Helena Wong, aqui da cidade de Curitiba. Artista que teve muitas produções abstratas e que foram de extrema importância para a nossa cidade. Bom, Helena nasceu em Pequim, lá na China, em 1938. E antes de chegar ao Brasil, ela teve um conhecimento e um contato com a caligrafia, com a pintura ocidental e arte oriental. Ela seguiu o caminho da arte influenciada por sua mãe, que acreditava ser uma oportunidade para que a filha não sofresse tanto com a doença reumática que ela tinha desde muito pequena. Então, quando ela tinha muitas dores, havia momentos em que ela ficava muito debilitada, sua mãe achou que a pintura poderia ser uma alternativa para a filha. A Helena chegou com sua família ao Brasil em 1950. Desembarcou primeiramente no Rio de Janeiro e radicou-se na cidade de Curitiba no ano de 1952 apenas. Tornou-se pintora, desenhista e gravadora. E foi nessa cidade que passou a frequentar a Escola de Música e Belas Artes do Paraná, o EMBAP. E ali ela conheceu, inclusive, o artista Thorsten Andersen, filho de Alfredo Andersen. Em sua vida artística, ela teve muito contato com Guide, Ionesco, Arthur Miller, Ivan Serpa, que era seu professor, Scliar e Viaro. Mas é na poesia chinesa que a influência mais forte em seu trabalho. Sobretudo nos anos 60, momento em que permite ali um desvaneio da imaginação, onde começa a entrar ali a questão da arte moderna. Então vem um momento lá ali de liberdade nas produções. Aí então ela começa a entrar no mundo abstrato. A convivência com os mestres da arte na cidade de Curitiba, que teve durante o seu caminhar artístico, foi um passo muito importante para seus estudos e aprofundamento das técnicas. Isso permitiu que Wong unisse a delicadeza da arte oriental, onde a transparência e o nanquim eram muito característicos. A arte ocidental, com as cores e as linhas que cada vez ganhavam maior visibilidade em sua arte. Helena Wong usou de seu conhecimento da escrita para produzir os seus estudos, com a pintura. Talvez essa fosse aí um momento em que ela despertou e sentiu o motivo em estudar a pintura abstrata. Mas como que essa artista ela fez essa transição da pintura oriental para ocidental, né? Se ela costumava usar muito o nanquim ali, a gente viu que para substituir o nanquim ela começou a fazer estudos com aquarela, porque tinha a mesma sutileza e transparência do nanquim. E aí vem a pergunta, né, de como que ela fez essa transição, como é que ela, né, estava habituada a um estilo, a uma técnica artística, e aí vem para produzir aqui uma pintura mais no Ocidente. Bom, as pinturas dela não há conflito entre a figuração e a abstração. Ela cria harmonia em seus estudos. Então a Helena ela tinha muita harmonia, tanto em linhas, cores, formas, tudo se harmonizava muito bem. Quando a artista buscava pela transparência,
ela utilizava a técnica da aquarela, né? Como citei aí anteriormente. Então, houve aí uma adequação dos materiais disponíveis. Então, ela foi se adequando aos materiais que estavam presentes aqui no momento para ela, e ela foi realizando os estudos e introduzindo um pouquinho aí da arte oriental junto da arte ocidental. Então, é notável a aproximação da arte abstrata com a arte chinesa através do caminhar da artista pelos seus estudos. Quando ela começa a estudar, a gente começa a estudar, a trabalhar com os novos materiais, ela começou a perceber que a arte abstrata ali, ela estava bem próximo da arte chinesa, né? A arte chinesa, a gente pode se dizer que ela não se tornou uma arte abstrata, né, pelas mãos da Helena Wong, mas ela nasceu assim. A arte chinesa, ela tem, vamos falar ali pela caligrafia, né? Para nós que não entendemos a caligrafia chinesa, se a gente olha a escrita, a gente pode se dizer assim, nossa, ali é algo abstrato, algo que eu estou vendo, mas eu não estou entendendo. Mas na verdade, assim, então, a arte chinesa, ela não se torna abstrata com o passar do tempo. Ela nasce abstrata, né? E nesse momento é percebida a finalidade que a Helena Wong sentia pela abstração. Quando ela começa a fazer essa análise dela, ela começa a perceber através da caligrafia, através dos movimentos, através do conhecimento que ela tinha, ela começou aqui sentir essa atenção, essa atração pela abstração, como algo que de certa maneira lhe aproximava da terra natal. Bom, através da junção dos conhecimentos adquiridos lá no Oriente e posteriormente no Ocidente, que ela criava suas produções, com os traços, muitas das vezes lembrando a caligrafia, que eu como citei para vocês, e outras vezes as cores que dominavam os seus estudos, né? Fazendo com que a Helena fosse da transparência da aquarela até o vibrante das cores. Então ela estudou muito, ela se aprofundou muito no que estava acontecendo aqui, nas características da arte ocidental, mas ela não deixava de colocar a arte oriental em suas produções. A Helena, ela era muito sutil nas pinceladas que ela produzia. Suas obras líricas, né, era tudo muito delicado, com muita sensibilidade. Ela utilizava muito das linhas e achuras para suas produções. Isso era algo muito característico de suas obras abstratas. Eu vou colocar aí na sequência algumas obras que vocês podem estar acompanhando. Quero que vocês observem com bastante atenção e carinho e percebam a utilização aí das cores, das linhas, das achuras que ela utilizava, até da tachismo ali, que era do borrão. Então a gente vai perceber que ela usou um pouco de tudo, ela não ficou presa somente a uma técnica, a um estilo de pintura. Ela se abriu realmente e foi em busca do que fazia bem para ela. Bom, então, visivelmente, a artista,
ela acessava o seu universo interior com base na sua sensibilidade, né? Como ela tivesse construído uma ponte interior que a levava de um lado para o outro através das cores e das pinceladas de suas obras, como se ela fosse lá na sua terra natal e retornasse para cá. Então, através da pintura, aquilo que ela colocava era uma forma dela demonstrar, dela sentir a terra natal dela, aquilo que remetia ao seu passado. Bom, sendo assim, o sentimento era algo muito presente nos trabalhos da artista, que costumava carregar, eu digo carregar assim entre aspas, suas pinceladas de maneira que o momento que estivesse vivendo ali fizesse parte da obra. Então, o momento que ela estava, se ela estava feliz, se ela estava triste, se ela estava angustiada, tudo aquilo ia fazer parte da sua produção por conta do movimento que ela estivesse executando. Porque assim, se a gente tá tranquilo, tá calmo, a gente, na hora de fazer um gesto de pincelada, por exemplo, a gente vai estar com um gesto mais leve. Se a gente estiver um pouco mais eufórico, né, com um sentimento aí mais negativo, de repente, a gente vai com mais força. Então, tudo isso fazia parte das suas produções. E isso não era somente assim, deslizar o pincel sobre a tela. Era necessário fazer com que o sentimentalismo realmente conduzisse as pinturas dela. Então ela deixava muito o sentimento tomar conta e o sentimento a conduzir em suas produções. Com um olhar muito observador, a artista buscava sempre se manter em constante aprendizado, percebendo a necessidade em se apropriar de conhecimento das coisas. Então ela estava ligada com tudo, assim. Ela sempre estava observando e estudando tudo o que estava acontecendo, porque ela queria produzir, e ela queria produzir o que estava ali ao entorno dela. As pinturas, que são frutos do olhar investigador da artista, eles constituem trabalhos de intensa espontaneidade mesmo, com as características às vezes expressionistas e desenvolvidas por um sentimentalismo próprio. Para Helena, fazer a arte era também pesquisar e estudar muito. Então, é aquilo que eu falei, para Helena não era somente eu vou estudar e pesquisar a arte. Não, ela queria tudo que estava envolvido com ela. Era uma busca constante por criar, por construir. O que movia bastante ela nessa questão de construir, de criar, eram os objetivos que ela colocava para ela mesma. E quando ela alcançava aquele objetivo, aquilo não parava ali, ela ficava em constante transformação. Então ela colocava um outro objetivo e ia em busca de criar aquilo novamente. A Helena participou também de diversas exposições, tanto coletivas quanto individuais, tá? Ela estava inserida no meio artístico da época lá e fazia parte dos pintores paranaenses lá, que entre os anos 50 e 60 concretizaram a arte moderna no Paraná, referente àquela aula anterior lá que a gente conheceu alguns nomes importantes da arte moderna que estavam aqui inseridos no Paraná e que estavam em movimentação para que essa arte fosse reconhecida, que o abstracionismo, que a arte moderna, ele fosse reconhecido como arte aqui também. E dessa forma, a gente pode observar que todo o caminhar e o estudo artístico que ela percorreu teve uma contribuição muito significativa aqui para o estado do Paraná. Foi um marco realmente para o reconhecimento da arte abstrata e a liberdade que os artistas buscavam aqui no estado. Bom, ao todo, a sua carreira, a Helena Wong, ela participou aí de 53 exposições, então foi muita coisa, né? Incluindo aí museus, galerias de arte, né? Dentre elas, algumas mostras foram individuais. A última exposição da artista, que consta nos registros, foi localizada na Enciclopédia do Itaú Cultural, sendo no ano de 1989, em comemoração aos 30 anos da COCAP, que era lá o grupo de artistas lá, que criou um espaço para
para tomar esse assunto, né, da arte moderna, do abstracionismo, para que eles pudessem conversar entre eles, colocar as suas opiniões, discutirem esse assunto da época e baterem ali que eles queriam que a arte abstrata, a arte moderna fosse reconhecida. Então, em comemoração aos 30 anos da COCACO, teve essa exposição que foi a última em que a Helena participou. E com o passar dos anos, em decorrência da doença reumática que eu citei aí no início do vídeo, a Helena teve de substituir suas produções, que eram em grandes tamanhos, sempre eram quadros, eram telas muito grandes, por telas menores, né? Então, considerando que ela estava mais debilitada, ela não conseguia produzir as telas em grande tamanho, então ela diminuiu para que ela conseguisse continuar produzindo. Mas as suas obras não reduziram a qualidade, foi só o tamanho, pois ela ainda carregava toda a maestria e o olhar poético da grande artista que ela é. Então, apesar de toda a sua doença, dela não conseguir produzir numa tela grande como ela gostava muito das telas grandes mesmo. Então ela teve que diminuir, mas ela continuou colocando muito amor, muito carinho, muita sutileza nas suas produções. E ela não desistiu, ela sempre foi muito determinada. A doença que ela tinha não foi um impedimento para que ela parasse, e sim foi algo que impulsionou realmente ela na carreira, como que era o que a mãe dela viu, né? Percebeu que era algo que realmente poderia estar ali ajudando a sua filha. Então a arte, ela acaba que ela não só faz bem aos olhos, né? Ali as pessoas que fazem as análises de obras, as leituras. Não, a arte ela pode agir aí nos mínimos detalhes, até na questão da saúde, né? E é possível a gente notar, então, que as obras da Helena, elas carregam consigo não somente aí os conhecimentos em estudos da artista, ela também traz toda uma vivência da vida dela. Então, não é só os estudos, apesar de ela estar estudando a produção ali da tinta, da forma do pincel, do movimento, da linha, mesmo em estudo, ela colocava sentimento e ela colocava a vivência dela nas suas produções. Então, toda a sua obra, ao ser contemplada, ela vai trazer a inquietação, o deslumbramento, devido à imensa produção artística e à diversidade dessa produção que ela tem. Então, vai ter algumas produções da Helena que vão ser cores mais em tons pastéis, outras mais terrosas, outras já cores muito vibrantes, outras apenas as linhas vão predominar. E além da qualidade e do gesto que alguém como Helena ela foi capaz de criar. Um gesto que era bem híbrido, assim, trazendo um pouco lá da China e um pouco do Brasil, juntando essas duas características e tornando algo muito grandioso. Então, tudo que essa artista fazia era em grande escala, né? Com muita intensidade. Então, apesar das telas terem diminuído, ainda tinha muita intensidade nas suas produções. A Helena ela não tinha medo de ousar, de arriscar. O seu único inimigo era realmente a condição física. Mas isso não foi algo que a parasse, que a fizesse desistir daquilo que ela queria, né? A Helena, ela deixou em suas produções uma mensagem muito além das linhas, das cores e dos movimentos nas pinturas que ela realizava. As suas pinceladas, elas são muito expressivas e a gente pode considerar como uma de suas obras como se fosse um diário da artista realmente, que ali ela estava colocando toda a sua vivência diária, as suas dificuldades, as suas angústias, as suas alegrias, os seus sonhos, a sua criatividade. Então era um diário realmente da artista. A Helena, ela percorreu um caminho de estudos que foi lá do figurativo
até o abstrato. Ela iniciou lá no figurativo, teve toda a questão do aprendizado da arte oriental. A caligrafia era algo muito presente na vida da Helena, porque os chineses eles têm a caligrafia aí como uma arte suprema, né? Eles apresentam isso muito e a gente percebe como que é linda a caligrafia, né? Tem muita sutileza. Não dá para fazer ali utilizar da caligrafia na caligrafia chinesa, vamos dizer assim, que de qualquer jeito. Não dá para fazer de qualquer jeito. Precisa ter uma expressão, precisa ter uma sutileza, precisa ter o olhar detalhado para aquilo que está produzindo. Então a Helena trouxe muito disso, do sentimento da caligrafia, de tudo aquilo que ela aprendeu lá, como que ela encontrou quando ela chegou ao Brasil. Então ela fez uma grande junção aí da arte e deixou estudos maravilhosos. Ela passeou então por outros movimentos também, passeou ali pelo surrealismo, produziu algumas coisas surrealistas, no expressionismo. E assim, ao final das suas produções artísticas, da sua carreira, ela retorna ao figurativo, mas ela não retornou ao figurativo porque ela não gostou do abstrato, porque ela não se identificou com o abstrato. Ela volta ali ao figurativo porque é algo presente desde o início das suas produções, desde o início da carreira dela. Eu vou mostrar para vocês aqui um livro que tem algumas produções dela. Tá escutando o cachorrinho latindo? É assim, faz parte. Esse livro aqui, ele é um livro do Solar do Rosário. Ó, gente, é um livro do Solar do Rosário. E nesse livro, ele conta algumas histórias de alguns artistas. E um deles é a da Helena Wong. Então aqui vai contar um pouquinho da história dela e vai trazer algumas produções de algumas obras. Algumas obras dela. Algumas obras de estudos em aquarela. Algumas outras já mais abstratas, que é como essa daqui que vocês viram aí no vídeo anterior. Essa daqui que é titulada como Retrato, já é mais figurativa, mas ainda assim ela utiliza de mais umas pinceladas aí mais fortes, mais marcadas. Temos uma outra aqui, essa daqui, ela não tem título, mas ela tá aqui nomeada no livro como Trama Geométrica, que a gente vai poder ver bem relacionado mesmo às figuras geométricas. Então aqui a gente consegue perceber que a Helena, ela no figurativo, então ela trabalhou não somente com o lírico, né? Ela trabalhou também com as formas geométricas. Aqui temos o exemplo lá que eu coloquei para vocês nas imagens anteriores do tachismo, né? Ela utilizando aí do tachismo das marcas e borrões. Aqui já temos um exemplo onde ela traz um pouco das linhas, tem na imagem anterior lá também. Esse daqui também. Percebam a utilização das cores, como que é diferente. Ela sempre procura colocar muita harmonia nas cores. Ela tem obras que não se misturam muito, né? Aqui a gente percebe os tons mais frios. Que ela já começa a ter algumas obras que ela já vai iniciando aí alguma introdução ao abstrato. Ela gostava muito de retratar figuras femininas. Essa daqui é o título de Nu e essa daqui é o Reunião. Então perceba aí que as figuras femininas também é algo que era muito presente na retratação dela. Então assim, pinceladas realmente bem suaves,
apesar aqui dessa mesmo aqui da reunião, onde tem tons mais fortes, né, o vermelho, a gente consegue perceber que as pinceladas eram bem suaves. Aqui onde ela passeou um pouquinho ali pelo surrealismo, um exemplo anterior que vocês viram que é a baleia, vejam que muitas cores, ela brincou bastante com as figuras, os tons mais terrosos que eu falei para você. Então veja assim, bem colorido, a utilização de várias cores. Aqui já chegou um tom mais terroso, então tudo isso fazia parte da produção dela, né? Aqui já mais um exemplo de figura mais abstrata também. Esse aqui não tem título, de 1975. Temos aqui outra onde... Essa aqui já tá mais figurativa, mas ela já usa de tons mais frios também. Gente, desculpa o cachorrinho latindo, faz parte da aula. E não vou editar o vídeo, vai ficar assim pra vocês verem como que é a realidade aí da professora aqui, tá? É assim que funciona. Tá escutando? Vou esperar um pouquinho, aí a gente já retorna então, tá? Melhor, né? Não vou conseguir escutar o que eu falo. Só um pouquinho, então. Eu não ia parar, editar o vídeo, mas a gente vai dar uma pausa aí. Um pouquinho só, tá bom? Obrigada, gente. Já volto aí, tá? Voltei. Eu espero que agora não seja interrompida de novo. Eu espero, não garanto nada, tá, gente? Bom, estava aqui mostrando então um livro com algumas produções da Helena e comentando algumas coisas sobre ela. Tá vendo o cachorrinho latindo de novo? Foi só sentar aqui e começar e o bichinho começou de novo. Mas faz parte, né, gente? Me surpreenderia se o gato latisse, mas é um cachorro, então não tem o que a gente fazer. Olha aí, de novo latindo. Eu já volto, só mais um pouquinho. Voltei de novo, espero que agora não seja mais interrompida. Mas enfim, vamos voltar de novo, né? Eu estava aqui apresentando então algumas obras da Helena Wong, que está aqui nesse livro, do Solar do Rosário, que é o Porquê Pintura. Mostro para vocês aqui alguns outros estudos dela, então, estudos em aquarela, algumas figuras aqui já mais abstratas, mas ainda assim a gente consegue identificar algumas partes aqui, como eu imagino aqui no meu olhar, que é uma casa, uma árvore, mas é uma pintura abstrata, que daí vai depender do olhar e da análise de cada um, aquilo que vai estar identificando. Temos essa obra linda aqui, que é Retrato, que ela... Vou deixar assim para vocês poderem ver melhor. Essa obra aqui, ela é de 1979. E essa é uma das obras que ela já não é mais num tamanho tão grande. Ela é de 60 centímetros, 60 por 70 centímetros. Então, ela não é uma obra gigantesca. Ela já começa a diminuir de tamanho. Mas a gente ainda consegue perceber que a delicadeza ali no pincel e a intensidade com que ela faz a produção está muito presente, demais. Eu vou voltar numa aqui para vocês verem a diferença do tamanho da obra. Então, essa aqui é de 1979 e ela tem 60 por 70. Uma anterior que eu mostrei para vocês, deixa só um pouquinho, tá, gente? A aula é assim, a gente vai gravar aqui. A de 1973. São essas duas aqui, ó, que eu mostrei anteriormente, né? De 1973. Então, essas duas obras, tá? Elas, essa primeira aqui, da baleia, com o título de A Baleia, ela tem 100 por 129 centímetros, ou seja, é 1 metro por quase 1,29 m. Então, já é uma obra saindo lá dos 60 centímetros, pulando
para 1 metro, é uma obra que já estava em maior tamanho, então, e era de 1973. E essa já de 1979, ela já passa para 60 por 70. Aí a gente volta um pouquinho aqui e vai ver que em 83 já diminuiu mais ainda. 1983, a tela já passou a 47 por 56. Então a gente vê essa regressão aí do tamanho dessas pinturas, mas a gente percebe que a qualidade não reduz, como eu falei anteriormente, né? A Helena Wong, ela faleceu no ano de 1990. Ela deixou uma extensa produção artística e suas obras, elas estão distribuídas por coleções particulares, em museus pelo Brasil e em outros países. Aqui no Brasil, no Museu Oscar Niemeyer, é possível encontrar algumas de suas obras. Eu espero que tenham gostado dessa aula, que o conteúdo tenha sido válido para todos, que eu tenha trazido algo positivo aí, momentos aí da história da pintura abstrata, da artista que fizeram, que tiveram uma importância muito grande para a história da arte aqui no estado do Paraná, na cidade de Curitiba. Espero que vocês participem aí da próxima aula e eu agradeço demais aí a presença de todos e muito obrigada pela atenção, pela expectativa. Comentem no vídeo, isso me ajuda muito para contar lá no meu relatório depois as experiências que vocês tiveram, o que acharam, seja um comentário positivo ou negativo. Se acharam que de repente falei rápido demais, que alguma coisa ficou faltando, que não entenderam algo, eu peço que compartilhem todos aí no comentário, tá ok? Então, muito obrigada pela atenção de todos. Fico muito grata e até a próxima aula. A próxima aula vamos começar com a parte prática. Então vai ter uns exercícios, alguns projetinhos aí bem legais e eu espero todos lá. Muito obrigada pela atenção de todos e até mais.